Bananais jovens possuem menor capacidade de absorção de metano do solo quando comparados com remanescentes florestais. Os dados coletados podem auxiliar na elaboração de inventários nacionais e internacionais sobre a emissão de gases de efeito estufa. Os estudos sobre emissão de gases de efeito estufa em pomares tropicais ainda são poucos, apesar de essas culturas também terem esse potencial de emissão. A pesquisa foi realizada em Registro, interior de São Paulo, pela Unesp, UFSCar e Embrapa. Vamos falar ao vivo com a pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente, Paula Packer. Oi, Paula, bom dia, bem-vinda aqui à nossa edição do Bem da Terra. Muito importante a gente detalhar esse tema, já que a gente sabe que aquela região ali em Registro tem um grande destaque aí para a bananicultura brasileira em nível nacional de fato. E claro, né, à medida que você consegue ter pesquisas, ter ciência da onde, né, a gente pode equilibrar melhor essas emissões de gases de efeito estufa, com certeza vai fazer a diferença ali para aquele ambiente, para aquela região, para o mundo todo, bem como também até de alguma maneira trazendo valor agregado ao produto, né, que é a banana. Então, como que vocês chegaram a esses resultados, né? Divide aqui com a nossa audiência e obrigada pela companhia mais uma vez. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que canais como esse, nós podemos, pesquisadores, traduzir um pouco a ciência, né, a pesquisa científica em valor técnico, tá? Então, a minha presença aqui vai ser muito importante para a gente transformar os resultados dessa pesquisa numa forma um pouco mais técnica que chegue ao setor produtivo. Emissões de gases de efeito estufa hoje em dia é um tema assim, quase proibitivo, mas não é. A gente tem que olhar ele pelo outro ponto. As emissões não são um privilégio da bananicultura. O agro inteiro emite gases de efeito estufa por causa do nosso tipo de solo, por causa da nossa diversidade agrícola, por causa da nosso grande input de fertilizantes. Então, para que serve esse estudo? Não é só para falar, e a bananicultura em si emite tanto de gases de efeito estufa. Não, isso aí é um pedacinho de um contexto geral. Se a gente for olhar, principalmente a bananicultura, ok, ela tem essa emissão que a gente mediu num projeto, mas também o que falta? Isso é um start para a gente olhar o que falta para a gente medir qual é o sequestro de carbono que a cultura faz no solo e também na parte aérea. Então, a gente tem que começar a olhar esses dados num contexto geral, num contexto de como a gente pode trabalhar não só a bananicultura, mas o agro em geral, para olhar para esses indicadores e propor estratégias para uma agricultura de baixo carbono. Então, são esses estudos que dão realmente esse início desse olhar, esse início de como que a gente pode agregar diferentes coisas. Por exemplo, quando a gente fala numa avaliação de impacto da bananicultura no Vale do Ribeira, como que a gente pode medir essa avaliação de impacto? Então, a gente tem que olhar para a parte de emissões, para a parte de sequestro e para também componentes da sustentabilidade, que é a avaliação ambiental, a social e a econômica. Então, é um contexto muito mais amplo, é um contexto assim, isso é apenas um pedacinho de toda essa coxa de retalho. Então, nesse ponto, quando saiu esse estudo, nossa, eu fui quase execrada pelo pessoal da bananicultura. Mas não, a gente tem que olhar de como que nós podemos trabalhar para melhorar essa situação. O agro tem isso, não é só a bananicultura. A gente tem essa mania de não querer mexer na ferida, de ajustar essa ferida, olhar para uma agricultura de baixo carbono, olhar como a gente pode melhorar. Eu vou citar aqui uma pessoa que eu acho que ele levanta a bandeira muito da bananicultura no Vale, que é o Dr. Silvio, que é o presidente da Bavar. Ele está fazendo parte de um grupo da FAO
que trabalha com esses indicadores, que olha para esses indicadores, que esses indicadores fazem parte de uma pegada de carbono, de uma pegada hídrica, para você ir ajustando essa engrenagem para realmente falar, olha, aqui estão os dados, aqui estão todos os dados da bananicultura do Vale ou de outras regiões. Aqui estão os dados e aqui mostra a minha pegada de carbono, minha pegada hídrica, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso incentivar para os produtores fazer. E a gente sabe que o agro é desigual, ele não é uniforme. Se ele fosse uniforme, estava lindo, mas ele tem as suas nuances. Então, você tem que lidar com diferentes produtores, do pequeno, do médio e do grande. Então, como fazer isso nesse contexto? Olhando realmente para esses eixos, ambiental, social e econômico. Com isso, a gente entrega para o setor possibilidades realmente de você falar, olha, aqui precisamos melhorar para esse nicho de agricultores. Aqui precisamos melhorar um outro ponto para esse outro nicho de agricultores. Então, esse é um contexto geral de como a gente precisa trabalhar. Então, são essas ferramentas que vão mostrar, não só para a bananicultura, mas para a bananicultura que a gente está trabalhando. Eu acho que isso está muito... a Bavar em si conseguiu agregar uma equipe trabalhando junto, não só na parte de sustentabilidade, mas na parte de doenças, na parte de olhar vários espectros da bananicultura. Ela tem trabalhado com o IAC, com diversas Embrapas, a Embrapa Meio Ambiente, a Embrapa Mandioca e Fruticultura, Agricultura Digital e Pecuária Sudeste. Então, tem uma equipe junto com esses produtores, trabalhando num contexto para que a bananicultura realmente seja mais alavancada do que ela já é, né? É uma fruta que vai em todas as mesas, se você pensar. Exatamente, pesquisadora, muito bom todo esse contexto atual, o cenário que você apresentou aqui para nós, mostrando, né, o valor realmente que a gente sabe dessa fruta, mostrando o trabalho que a Bavar também está fazendo para garantir essa sustentabilidade, junto à FAO também, com essa baixa pegada de carbono. E, claro, é importante ressaltar que esse é um trabalho, então, de pesquisadores da Embrapa com outras instituições que realmente garantem aí todo esse trabalho que é muito bem feito, né, muito bem sinalizado, com o intuito de melhorar, né, irmos um passo adiante, bem como a pesquisadora colocou aqui para nós há pouco. Ou seja, né, a partir desse ponto, o que já é possível ser feito, hein, pesquisadora? Eu acho que já está sendo feito, tá, Renata? Eu acho que tem vários caminhos que já estão sendo feitos, estão sendo trilhados. Eu até vinha conversando agora de manhã com o pesquisador da Mandioca e Fruticultura, que a gente tem que realmente sentar e colocar todas essas peças desse quebra-cabeça junto, tá? Então, para a gente olhar como que a gente pode, como esses indicadores o que esses indicadores vão nos falar para que a gente realmente possa tomar ações. E ações que muitas vezes todo mundo fica desesperado. E o que eu vou ter que fazer? Não, são ações que muitas vezes são ações corretivas que estão fáceis de serem feitas, mas eu pontuo novamente, isso sempre foi um problema do agro e está sendo hoje a gente, em várias esferas que a gente conversa, isso não é um problema só de um setor, é problema do agro. O agro nunca quis falar muito, e agora ele está sendo cobrado. Por quê? Porque para você exportar hoje nem tanto, mas daqui 5, 10 anos, para você exportar, você já tem que ter, hoje também, mas você já vai ter que ter indicadores de sustentabilidade, indicadores de qualidade, indicadores de origem. Então, existe uma gama enorme de selos que você vai ter que ter no produto para que você possa exportar. Senão a gente não vai exportar. Então, o agro carece um pouco desse olhar. Mas eu acho que essa mudança de paradigmas está ocorrendo.
aos poucos, e a gente está conseguindo levar. E isso, levar para quem precisa, levar tecnologia para quem precisa. E isso tem sido aos poucos, porque a gente está sofrendo uma mudança a cada dia, e essa mudança é constante no agro. E a gente vê, o agro é que sustenta o país hoje. Então, nos diversos setores. Então, essa adequação está vindo ao longo do tempo, e a pesquisa junto com as associações, junto com o setor produtivo, que vai dar essas respostas. A pesquisa sozinha não dá essas respostas. Que nem esse é um resultado científico, mas para que eu possa transformá-lo em alguma coisa real, eu preciso do setor junto. Eu não consigo fazer isso sozinho. Perfeito, então. Muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui. A gente segue em contato. Até uma próxima oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho liderado por vocês, junto aí à cultura da banana ali, em específico, na principal região produtora ali no Vale do Ribeira, em São Paulo. Obrigada, viu?